Conversando Francamente, com o Paes de Lira. Olá, amigos. Estamos encerrando mais uma semana de trabalho no Congresso Nacional e na Câmara dos Deputados. A atividade no plenário principal da Câmara, embora tenha sido muito forte, com sessões muito desgastantes, não foi de muita produtividade devido a um processo de obstrução desencadeado pelos partidos de oposição em relação ao projeto de lei 5.417 de 2009, que é um dos projetos do pré-sal. É aquele que cria o fundo social que será constituído com parte das riquezas futuras, é claro, não são para agora, do pré-sal. Houve a aprovação do projeto no seu conjunto e houve, de modo muito interessante, uma emenda, não da oposição, mas uma emenda de um dos partidos da base do governo, o PSB, relacionada com a destinação de 5% dos recursos desse futuro fundo, dessas futuras riquezas, para a recomposição das aposentadorias em termos de múltiplos de salários mínimos. E o governo se opôs ferozmente à aprovação de uma medida, ou melhor, de uma emenda proposta por um dos partidos da base do governo. Então houve uma ruptura nesse sentido, uma ruptura política dentro da própria base do governo. O governo ainda tentou uma manobra, aprovando a emenda como ela foi apresentada e ao mesmo tempo aprovando uma suposta emenda aglutinativa, que eu chamei de emenda arruinativa e não aglutinativa, para tentar modificar completamente o sentido daquilo que tinha sido aprovado. Mas foi derrotado de novo. Na verdade, foi derrotado duas vezes e essa medida passou. Como eu disse hoje, como eu disse num discurso a esse respeito, não se trata de arrombar os cofres públicos, não. São futuras riquezas, são futuras para daqui a 6 anos, 8 anos, talvez até um pouco mais, conforme dizem algumas pessoas. Então não há violação de orçamento, nem nada disso. São futuras riquezas e, portanto, são uma projeção de futura justiça para os aposentados que são tão maltratados assim. Afinal de contas, quando eles se aposentam, tem um determinado valor que equivale a uma certa quantia em salários mínimos. Isso ninguém pode negar matematicamente. E depois, por falta dos devidos reajustes, vão sendo reduzidos ao mínimo, vão sendo colocados na tábula rasa do salário mínimo. É o que acontece também com os nossos inativos, os policiais militares, com as nossas pensionistas da Polícia Militar. O processo é similar, mas ele se traduz no mesmo resultado final, a perda de capacidade aquisitiva dessas pessoas que labutaram 30 anos, 35 anos, que construíram a riqueza do país e que têm direito a uma certa tranquilidade na velhice. Especialmente porque na velhice é que precisam mais de dinheiro para remédios, para o atendimento à saúde. De modo que essa medida aprovada contra a vontade do governo foi uma medida que, a meu ver, foi um acerto do parlamento. Agora, apoiei também emendas importantes a esse projeto de lei que visavam destinar uma parte das riquezas futuras do pré-sal à segurança pública. Foram duas emendas. Apoiei ambas, mas elas foram infelizmente derrotadas pela oposição, aí sim, monolítica, de toda a base do governo, que evitou que elas fossem aprovadas. É uma pena, porque um dos anseios sociais é a segurança pública, sem dúvida alguma, e já que se diz que essas riquezas futuras devem atender aos anseios da população, aos anseios de caráter mais profundamente social da população, por que não atender também à segurança pública? Foi uma pena, mas infelizmente não conseguimos viabilizar a aprovação dessas emendas. Estou no grupo de trabalho destinado a estudar o projeto de iniciativa popular que ficou conhecido como Projeto Ficha Limpa, ou seja, o projeto que vai tratar dos casos de inelegibilidade de aspirantes ao parlamento, à Câmara dos Deputados, às câmaras de vereadores, enfim, qualquer candidato político, com base na vida pregressa, o que é permitido pela Constituição, artigo 14, parágrafo 9º, e tem sido muito combatido, principalmente pelo governo, novamente, porque não interessa ao governo isso, uma vez que existem muita gente nas hostes governamentais envolvida em processos e portanto, tem medo de ficar inelegíveis. Mas a minha postura nesse grupo de trabalho não é uma postura radical, no entanto, é uma postura de respeitar a proposição popular, manter os fundamentos dela, salvaguardar o parlamento, cuidando sim da vida pregressa dos candidatos e, se for o caso de uma posição um pouco mais prudente, pelo menos estabelecer que nos casos de uma confirmação de condenação no aspecto criminal, já sejam suficientes para impedir a candidatura de qualquer pessoa.
apresentamos alguns projetos importantes, projetos de lei importantes. O 6.831 de 2010, que aumenta a pena para violência sexual contra a mulher. Por que isso aí? Porque a nova legislação colocou no mesmo saco, para usar uma expressão popular, aquilo que eram dois crimes no Código Penal anterior, na definição anterior. Havia o crime de estupro e havia o crime de atentado violento ao pudor. Como foi tudo homogeneizado como estupro, os tribunais estão entendendo que todos os atos libidinosos praticados em ações sequenciais contra uma mulher acabam se convertendo em apenas um ato de estupro, ou seja, o texto da lei favoreceu os infratores. De modo que a nossa proposta visa restabelecer mais ou menos o que havia na legislação anterior, tratando de agravar a pena quando se trata de atos múltiplos de violência sexual. E também o projeto de lei 6.746 de 2010, para permitir a aquisição pessoal de armas de fogo até o calibre 45 por militares e policiais para defesa própria. Tirar isso da esfera administrativa e colocar na lei, para facilitar a vida dos policiais militares, dos policiais civis e do pessoal militar também. Fiz forte crítica à visita do presidente da República à ditadura de Cuba, e acontece que ele chegou lá exatamente no dia em que morreu de fome, um prisioneiro político, um trabalhador, um humilde pedreiro cubano jogado nas masmorras daquela ditadura com uma condenação de 26 anos de prisão, apenas por pedir liberdade, apenas por pedir maior participação política. E o governo está se dando muito mal nessa matéria. Mas falemos da PEC 300, amigos. Isso é extremamente importante. A próxima semana poderá ser decisiva. Poderemos conseguir colocar a matéria em pauta, mas fomos surpreendidos desagradavelmente pela iniciativa do deputado João Campos de Goiás, pela iniciativa do deputado Marcelo Ortiz de São Paulo, que pediram o apensamento da PEC 300, a PEC 446 e de outras matérias, e elas foram apensadas por uma decisão da mesa, criando uma verdadeira salada no texto, muito difícil de ser digerida em plenário. Nós continuamos a defender a votação de um texto aglutinativo, que já está praticamente acordado, que mantém a coluna dorsal da PEC 300, que mantém o piso salarial nacional estatuído no corpo da Constituição, que é aquilo que verdadeiramente nos interessa, que tem uma cláusula de reajuste anual, que abraça as pensionistas, que abraça os inativos, que também traz a PEC, a Polícia Civil, porque não? Nós nunca nos opusemos a isso e consideramos importante que a Polícia Civil seja abrigada na PEC 300, e vamos tentar convencer o Colégio de Líderes na terça-feira a incluir essa matéria na ordem do dia. Hoje conversei pessoalmente com o presidente Michel Temer, expliquei o nosso ponto de vista novamente e houve um resultado prático disso. Primeiro, a convocação da reunião do Colégio de Líderes para a terça-feira, dia 2. E segundo, o fato de que a matéria PEC 300 foi colocada como pré-pauta, não como pauta ainda, não ainda na ordem do dia, mas como pré-pauta para ser discutida. Eu considero isso um avanço. Nós vamos lutar para eliminar a confusão das apensações e vamos lutar para votar um texto aglutinativo. Deverá haver uma grande mobilização de policiais militares nessa ocasião. Ela está sendo feita em todo o país, haverá a presença de, acredito, milhares de policiais militares e bombeiros militares em Brasília na próxima segunda, na próxima terça-feira. Mas vamos deixar uma coisa muito clara: não há garantia absoluta de que a matéria seja votada na terça ou na quarta-feira, como nós queremos que seja, e como é de compromisso do presidente. É fato que o presidente da casa tem compromisso com o Poder Executivo na votação das matérias do pré-sal. E certamente ele colocará na pauta uma dessas matérias que é relacionada à capitalização da Petrobras. E esse projeto de lei vai ser uma guerra. A oposição vai tentar obstruir a votação. No entanto, eu ponderei ao presidente que ele tem solucionado essas questões frequentemente com um recurso que ele pode usar, que é o da convocação de sessões extraordinárias, uma em cima da outra, para, se necessário, votar, nem que seja na madrugada de terça-feira, na madrugada da quarta-feira, a PEC 300. E vamos ver, ele pareceu ouvir a nossa ponderação. Vamos confiar e continuar lutando. Nós estamos em plena luta pela PEC 300, nós temos perspectivas de vitória. Vamos a ela, vamos trabalhar com firmeza, temos a mobilização, temos apoio social e temos consenso dos deputados federais. Se for a matéria à ordem do dia, eu tenho certeza de que ela será aprovada. Uma boa semana a todos.